Hoje a gente vai falar sobre o menino do campo, o fazendeiro, o Chico Bento dos Fiagros, meu querido Vigia 11. Se você não sabe a diferença sobre um fundo imobiliário ou um fiagro, é bem simples. O fundo imobiliário, ele pega dinheiro e ele vai emprestar, vai investir no setor imobiliário, construção de prédios, galpões logísticos, shoppings, hotéis, enquanto o fiagro, ele pega o dinheiro e ele vai capitalizar o setor do agronegócio, emprestar dinheiro para empresas que estão envolvidas com o agronegócio. Por que eu decidi fazer esse vídeo aqui falando do Vigia 11? Porque se liga só, se a gente der uma olhadinha aqui nesse fiagro, a gente vai ver que tá um horror a cotação dele nos últimos 30 dias. Ó, saiu de R$ 8,92 para agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, R$ 8,10. E ele já chegou a bater aí o valor de R$ 9,89 e distribuiu um yield enorme de 17,89%. Porém, muita gente está se perguntando por que o Vigia 11 tá caindo tanto assim, o que tá acontecendo com o fundo, é ou não é uma oportunidade? No final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre o que eu acho desse fiagro, se vale ou não vale a pena, então fica até o final que você vai aprender mais sobre como entender se o fundo é bom, se o fundo é ruim, o que você tem que olhar na hora de analisar um fundo imobiliário, um fiagro, porque esse vídeo aqui tá bem completo. Então vamos entender aqui primeiro o que esse fundo faz. Ele pega dinheiro e ele empresta para o setor do agronegócio, e a gente consegue ver isso muito bem olhando aqui o relatório gerencial do fundo. A gente consegue entender para quem ele empresta dinheiro. Então ele empresta dinheiro aqui, ó, para Fiagril, para Belmiro, Costricil. Cara, tem muita empresa aqui que o fundo pega dinheiro e ele empresta, e todas essas empresas estão ligadas ao setor do agronegócio. E ele tem um indicador aqui que é 100% voltado para o CDI. Então ele pega dinheiro e ele empresta com uma taxa de juros voltada ao CDI. Qual taxa de juros é essa? A gente pode ver aqui que é CDI mais 4, CDI mais 4, CDI mais 5, mais 2, mais 5. Então a média aqui desses empréstimos fica em torno aí de CDI mais 5,1. E aí você pode me perguntar, Lucas, CDI mais 5,1 não é uma taxa considerada tranquila para um fundo imobiliário ou para uma empresa pagar? Sim, é uma taxa tranquila. Lembra que eu ensinei vocês aqui em vídeos anteriores que existe a diferença entre você ter um fundo high grade, high yield ou middle risk, que seria risco baixo, risco médio e risco alto? Se a gente fosse olhar somente para a taxa de empréstimo desse fundo aqui, na minha opinião, é uma taxa mediana, nem muito baixa, nem muito alta, o que seria aí um fundo de gestão mais conservadora. Porém, quando a gente olha aqui sobre a distribuição dos CRAs desse fundo aqui, a gente pode ver uma concentração muito grande. Olha só, 9,55% dos empréstimos do fundo, ou seja, a receita do fundo, praticamente 10% vem de um CRA aqui da Bela Agrícola. Quase 10% vem desse outro CRA, e se a gente pegar aqui o que eu grifei para vocês em amarelo, quase ou até mais do que 30% da receita desse fundo vem dessa empresa aqui, ó, a Fiagril, que por sinal está passando por um momento delicado onde eles entraram com um pedido de waiver no fundo. E aí você deve estar se perguntando, Lucas, o que é isso? Se a gente pesquisar aqui o que é waiver, o significado dele para o mercado imobiliário, a gente encontra aqui uma matéria da Suno falando, ó, o waiver é um pedido de perdão ou adiantamento de uma dívida feito por países ou empresas aos portadores de bônus ou títulos de crédito. Então, resumindo, é muito simples. Você vai lá no fundo imobiliário, pede um dinheiro emprestado, não conseguiu pagar, você pede desculpa e tá tudo certo. Parece até esse tipo de notícia aqui, que infelizmente meu advogado não permite que eu mostre aqui nesse vídeo, né? Mas falando aqui do que realmente aconteceu com a Fiagril, ela pegou muito dinheiro emprestado do Vigia 11, a gente pode ver isso aqui no relatório, e agora eles estão com problemas para conseguir pagar essa dívida. Então, resumidamente, o que a Fiagril conversou com a gestão desse fundo, eles sentaram e eles tentaram negociar, jogar essa dívida um pouco mais para frente, diluir os pagamentos. E quando acontece isso aqui com o fundo imobiliário, sinceramente, é até bom que o fundo sente e negocie a dívida para que esses pagamentos sejam diluídos, sejam pagados aí de uma forma mais tranquila do que o fundo tomar um calote. Por que é interessante negociar isso aqui? Porque fundo de papel, fiagro, ou até mesmo, por exemplo, aí, fundo imobiliário de papel, MXRF11, BTCI11, esses fundos que vocês estão mais acostumados, esses fundos são fundos de empréstimo. Então, o fundo imobiliário emite cotas, a gente, investidor, vai lá e compra essas cotas, o fundo pega dinheiro na mão e ele empresta para várias empresas. Ele vai recebendo os juros por emprestar esse dinheiro e aí ele paga para a gente em formato de aluguel. Então, o dinheiro que o Vigia 11 está emprestando para essa empresa aqui não é do Vigia 11, é nosso, é da gente que é investidor. No caso, eu não invisto ainda nesse fundo, né? Mas esse dinheiro é do mercado e é por isso que você
você que investe, você precisa entender o relatório, entender a visão do gestor, porque é o seu dinheiro que está sendo emprestado para esse fundo. E aí o que aconteceu? Essa empresa passou aí por alguns problemas e eles estão tentando negociar essa dívida. Mas qual é o maior problema aqui e que já explica o fato desse fundo estar caindo? Como eu disse para vocês, se a gente olhar aqui nos últimos 30 dias, a gente vê que a cota saiu de R$ 8,92 para R$ 8,10. E aí a gente olha aqui embaixo, no P sobre VP, a gente vê um desconto aí de basicamente 16%. E aí você começou a investir, você pode pensar assim, caramba, eu tenho um Fiagro, que é um Fiagro base 10, eu olho pro P sobre VP e vejo um desconto de 16%, e ainda olho aqui um dividend yield de 17%, eu vou investir. Pô, baita oportunidade, um fundo que tá pagando muito mais aí do que qualquer outro fundo imobiliário de tijolo, de papel, é base 10 e ainda tá com desconto, por que eu não investiria? E aí que você se engana se você não lê o relatório, porque o fundo realmente está passando por alguns problemas. Dentre eles, tá? Tô resumindo aqui para vocês, o principal é o problema aqui com esse CRA da Fiagro. Só que aí o que me chama mais atenção? Se a gente simplesmente for fazer os nossos investimentos baseado nas notícias, olha só essa notícia da Suno. Vigia divulga novos dividendos para março, confira o valor. E aí a gente vem aqui embaixo e a gente lê. O Fiagro Vigia 11 divulgou novos dividendos para março, no valor de 11 centavos por cota, na comparação com o mês anterior, quando tinha sido pago apenas 8 centavos. O rendimento atual é de 25% maior. E aí você pensa, P sobre VP baixo, dividend yield lá em cima, FI base 10, aumentou 25% no rendimento, caramba, é uma excelente oportunidade. Só que aí você que me segue aqui, já tá acostumado que nem tudo que reluz é ouro, a gente tem que entender muito mais sobre o que o fundo está fazendo. E olha só que interessante a gente entender isso aqui. Se a gente olha aqui para a distribuição de resultados do fundo, a gente entende que em novembro o fundo teve um resultado aí muito bacana de mais de 10,4 milhões de reais, dezembro já caiu um pouquinho para 8,7 e janeiro caiu para 8,2. Mas olha só a distribuição por cota. Se a gente pegar aqui, a gente vê que em novembro eles pagaram 10 centavos por cota, 12 centavos por cota e agora diminuiu 8 centavos por cota. E aí, essa questão do fundo ter uma receita que está diminuindo e ao mesmo tempo o resultado que eles estão entregando, né, o aluguel que eles estão distribuindo, estão diminuindo também, isso aí assustou a maioria dos investidores, porque esse fundo, ele é um fundo que é um fundo considerado high yield, tanto pela concentração de alguns empréstimos que ele faz ali para algumas empresas, como a gente viu ali, 9%, 10%, 30% de empréstimo para uma única empresa, tanto porque ele também tem uma taxa de juros atrelada ao CDI. E a gente sabe que a taxa Selic diminuindo, esses fundos que têm uma concentração maior no CDI, eles também tendem a diminuir o seu resultado. E aí entra a parte aqui que a gente tem que entender. Risco-retorno. Por que eu vou estar investindo em um fundo que o risco é mais alto, sendo que o rendimento que ele está me pagando não é o rendimento suficiente pelo risco que eu estou correndo? E é por isso que muita gente acabou vendendo as cotas do Vigia 11, porque olhou para o relatório, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com o fundo começou a diminuir sua receita e começou a distribuir um rendimento menor. Isso aí foi um baque no mercado. Mas aí a gente pode olhar aqui o histórico de rentabilidade de distribuição, a gente pode ver, ó, o fundo encerrou o mês de janeiro de 2024, foi o último relatório que saiu, com uma reserva de caixa equivalente a 8 centavos por cota. Isso aqui, sinceramente, ficou até pior para o fundo, porque pense comigo, o fundo tem um caixa de 8 centavos por cota. Só que aí a gente olha aqui em janeiro, ele pagou exatamente 8 centavos por cota. Ou seja, não dá para entender o porquê o fundo tem dinheiro em mãos e ele mesmo assim distribui tão pouco. Eles podiam ter compensado isso daí para segurar, queimar um pouquinho de caixa para entregar um bom rendimento, porque a maioria dos investidores não viu isso aí com bons olhos. E aí aconteceu isso aí que vocês estão vendo, ó. O fundo saiu de um rendimento que ele já chegou a distribuir aí 17 centavos por cota para um rendimento de 8 centavos por cota, agora subiu um pouquinho. Então o que eu quero que vocês entendam? Se a gente fizer os nossos investimentos baseados somente em notícia, você ia olhar aqui pro site da Suno e você ia perceber que na matéria o fundo aumentou 25% dos seus rendimentos. Só que quando a gente olha pro relatório do fundo, a gente entende que na verdade ele só aumentou 25% porque ele deixou de pagar esse rendimento aqui em alguns meses e depois voltou a pagar. Então isso aqui é interessante você entender para você não sair fazendo seus investimentos baseado somente no dividend yield, baseado somente no P sobre VP ou baseado somente no valor da cota, porque não é só porque o fundo é base 10 e ele tá com desconto que talvez pode ser uma oportunidade. Por falar nisso, para você que quer aprender sobre fundos imobiliários, ações, cripto, investimentos exterior, você que não aguenta mais ver os seus investimentos com rentabilidade baixa, vendo um monte de gente ganhar dinheiro e você aí
batendo cabeça só assistindo vídeo no YouTube, dia 8 de abril eu vou abrir as vagas para a quarta turma do Renda com Dividendos, que é meu curso completo de investimentos aqui no canal, onde tudo isso aqui que você tá vendo não é nem 1% do que eu mostro e abordo com os meus alunos. Então eu já abri uma lista de espera, vou deixar o link para vocês aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Eu vou abrir essa próxima turma dia 8 de abril e essas vagas vão ficar abertas por tempo limitado. Então aproveita, clica no link aqui embaixo e faça a sua inscrição. Só que falando um pouquinho mais aqui sobre a Fiagro, que é a empresa que está passando dificuldade ali e está em negociação com o fundo, eu pesquisei um pouquinho aqui, encontrei essa matéria aqui que está um pouquinho desatualizada de 2023, mas eu consegui entender que a empresa, o foco da empresa é ampliar, é crescer e é uma empresa que tem expectativas aí de crescimento até 2028. Olha só, para dobrar de tamanho até 2028, que é a nova meta estabelecida, a empresa decidiu concentrar o foco no varejo de insumos agrícolas, mesmo que para grãos e biodiesel, as outras áreas de atuação da companhia, os planos também sejam de crescimento. Ou seja, é uma empresa que tá injetando dinheiro, tá querendo crescer, mas está passando dificuldades. E aí entra aqui o ponto de atenção. O que a gente tem que prestar atenção aqui no Vigia 11 para a gente não ficar fazendo os nossos investimentos baseados somente no dividend yield. Primeiro ponto. O fundo é um fundo high yield, na minha opinião, é um fundo mais arriscado. Primeiro, porque ele começou faz pouco tempo no mercado, tem pouco histórico. Os Fiagros entraram no mercado aí faz pouco mais de 2, 3 anos. Então, o Vigia 11 começou em 2021. É pouco tempo pra gente pegar um histórico, tanto da gestão quanto do fundo. Isso aqui que aconteceu com o fundo, um CRA pedir wave e tudo mais, tal, cara, isso aqui não é o fim do mundo, tá? As coisas acontecem, isso aqui é mercado imobiliário, existem negociações e tudo mais. É tranquilo, só que tem que ficar de olho, porque esse CRA representa 30% da distribuição de resultado de receita do fundo, ou seja, o que realmente entra no caixa. Ele também tem uma dependência grande aí de outros CRAs com uma concentração muito grande. Aqui o CRA Bela Agrícola, quase 10%, e esse aqui Cotribá, também quase 10%, tem que ficar de olho nisso aqui. Outro ponto de atenção, esse fundo ele tem 100% de exposição a empréstimos atrelados ao CDI. Então a gente sabe que se a taxa Selic vai diminuindo, esse fundo ele também vai ter um pouco mais de dificuldade de ter receita, porque os empréstimos estão atrelados ao CDI. Por mais que sejam aí empréstimos atrelados a CDI mais 4, CDI mais 5, a média ali, né, 5,1, a gente sabe que a taxa Selic diminuindo, esse fundo também vai ter uma receita menor. Então a gente tem os pontos, que o fundo é um fundo um pouco mais arriscado, a gente tem uma receita ali um pouco menos previsível, porque os empréstimos são atrelados ao CDI, e ao mesmo tempo a gente tem também um fundo novo, recente no mercado, com um pouco mais aí de 2 anos, onde a gente não tem um histórico muito grande para conseguir entender realmente se a gestão está sendo realmente efetiva na hora de entregar os resultados. E aqui alguns pontos para a gente ficar de olho aí em relação ao Vigia 11 que vão nortear aí os resultados que o fundo pode entregar daqui para frente. Então, o fundo recentemente adquiriu aí um CRA da AgroNorte por CDI mais 4,70, aumentou o número de cotistas de dezembro para janeiro de 2024. Tem bastante gente que investe em Fiagros, gosta desse segmento porque, de modo geral, o agro movimenta aí mais de 30% do nosso PIB, então é um segmento muito bom. O foco da gestão é em aumentar a diversificação da carteira, e isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho, principalmente vocês aí que investem em Vigia 11, tem que ficar de olho monitorando se não vai ter uma grande concentração no fundo ali, porque isso aí é arriscado e pode dar problema. A taxa do fundo é de 1,15, tem taxa de performance também. A queda da receita do fundo de 2023 para 2024 foi algo que eu comentei com vocês, que também é um ponto de atenção. Por mais que a gente esteja passando por uma crise do agro, a gente tem a diminuição da taxa Selic, o fundo ele tem um pouco de caixa para queimar ali, mas pelo que a gente entendeu, o fundo não está sendo tão transparente ali nos critérios do porquê ele não está utilizando esse caixa ali para distribuir nos rendimentos. Então o fundo ele continua entregando menos do que ele gera, ele distribuiu ali 7 milhões, né, e gerou 8 milhões, a gente viu dentro do relatório. Ele tem uma reserva de caixa de 8 centavos, tem as despesas recorrentes ali, então tem que ficar de olho nisso também, mas o ponto principal é isso aqui que eu falei para vocês, gente. Primeiro é que a Fiagro pediu waiver ali, tem que ficar de olho, mas cara, o principal problema que eu identifico aqui nesse fundo é a alta concentração de alguns CRAs ali. A Bela Agrícola tem 9,91, a Fiagro mais de 30%, Cotribá 9,26%, a Langiru 8,65%, também já deu problema no passado para esse fundo, tá? Eles estão passando ali por um processo de reestruturação, e também tem aqui a Cortricel, que também tem uma exposição ali de 7%.
Resumidamente aqui a minha opinião. Eu gosto muito do segmento agro, mas ainda não invisto em nenhum fiagro, porque na minha opinião ainda existe uma falta de histórico, os fundos são muito novos pra gente realmente olhar e falar, caramba, eu vou colocar meu dinheiro aqui porque eu acredito na gestão. Eu ainda acho muito recente, por mais que os fiagros paguem um absurdo de yield, eu ainda acho muito arriscado colocar um fiagro na minha carteira, sendo que a gente ainda tem pouco histórico. Isso quer dizer que fiagro é ruim, que você não deve investir? Não. Você precisa entender qual é o risco que você está querendo tomar para sua carteira, porque às vezes cabe um fundo high yield na sua carteira, não tem nenhum problema você investir em um fundo mais arriscado. Porém, na minha carteira, eu gosto mais de tomar risco com ativos diferentes, como ações, cripto, investimentos no exterior, e eu deixo os fundos imobiliários para eu ter renda mensal. Eu invisto em fundos imobiliários porque eu acredito na gestão, quero dinheiro pingando ali todos os meses, eu deixo para ter ganho de capital e arriscar um pouco mais meu patrimônio em outros tipos de ativos. Então, na minha opinião, eu não investiria agora em Vigia 11. Eu acho que é um fundo bacana, mas tem que ficar de olho nele, principalmente por conta da falta de distribuição ali entre alguns CRAs. É um fundo totalmente concentrado no CDI e também é um fundo mais arriscado, porque por mais que ele pague um yield muito grande, ele também precisa compensar ali nos rendimentos, coisa que não está acontecendo. Se a gente pegar até aqui a última distribuição dele, a gente pode ver que o último rendimento dele foi de 0,98%, só agora que ele voltou a pagar 1,34%. Então, na minha opinião, para investir em um fiagro mais arriscado como esse aqui, que na minha opinião é um fundo high yield, precisaria estar pagando aí acima de 1% ao mês consistentemente para daí sim compensar o risco. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você investe ou não em Vigia 11. Se você quiser um vídeo nesse formato, analisando, trazendo uma opinião sobre outros fundos, também deixa aqui nos comentários. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!